no último, o último que a gente não limitou, entrou muita gente, o que é muito bom, porque nós tivemos uma diversidade muito grande, né? Gente de todos os estados, todas as profissões, né? Tem gente que nem da área do direito o que é muito bacana, porque traz, né, uma renovação para a gente, então é muito bacana isso. Mas, ao mesmo tempo, o grupo vai crescendo muito e a gente vai perdendo um pouco o controle, né, de como as coisas funcionam. Então, dessa vez, o IDP pediu, né, todo semestre tem a apresentação dos grupos de pesquisas pelo pessoal do CPES, e aí eles pediram para a gente abrir, a ideia não era nem abrir agora, a gente abrir mais no próximo semestre, né, mas aí a gente abriu um edital com 10 vagas, mas acabou que a professora Marilda tem um coração tão bom que tivemos muito mais do que 10 inscrições e ela pediu para aceitar todo mundo e foi isso que a gente fez, né? Mais uma vez a gente não limitou, né? Então, a princípio, o edital foi divulgado apenas no âmbito do IDP, porque era para privilegiar os alunos do IDP, né? Nós somos o grupo de pesquisa do IDP. Mas, enfim, nós aceitamos mesmo quem não fosse, né, aluno do IDP. Todas as inscritas foram aceitas. Então, vou começar falando um pouquinho, especialmente, talvez, para quem esteja começando, entrando aqui, né? Nós somos um grupo de pesquisa, nós nos reunimos, conforme dito no edital, todas as segundas, sextas-feiras do mês, às 11h30, né? Começamos às 11h30 e terminamos 1h da tarde. Ontem, por exemplo, uma pessoa me mandou mensagem falando: mas 11h30 eu tenho aula. Gente, infelizmente, esse é o horário do grupo de pesquisa. Quem não puder acompanhar às 11h30, infelizmente não pode fazer parte do grupo, né? Porque é esse o horário que nós temos para nos reunir. Nós temos dentro do grupo de pesquisa, nós temos diversos outros subgrupos. Então, assim, para participar do grupo de pesquisa, as pessoas têm que comparecer, né, nos encontros que são às sextas-feiras, segunda e sexta-feira, às 11h30. Porém, além disso, se você quiser, aí já não é obrigado, é uma opção pessoal, cada um pode fazer parte de quantos subgrupos quiser. Então, se quiser muitos subgrupos, quiser fazer parte de todos, pode. Contanto que você esteja disposta a, de fato, abraçar isso e trabalhar, etc. e tal. Então, nós temos, por exemplo, o subgrupo das redes sociais, né, que faz conteúdo para o Instagram, Facebook, etc. Temos o subgrupo do Observatório de Violência Política, né, que, inclusive, nós vamos tentar apresentar aqui hoje uma prévia do relatório que foi feito, né, porque a gente começou a pesquisa ano passado, e ontem a gente teve até uma reunião com o restante do pessoal do observatório. Esse subgrupo, por exemplo, ele começou ano passado, no meio da eleição, então foi uma coisa que a gente teve que fazer um pouco rápido. O observatório o Observatório de Violência Política, ele é composto por 4 instituições. Então, nós do Lidera somos os responsáveis pelo eixo empírico, tem o pessoal do Grupo Ágora e da Transparência Eleitoral, que são responsáveis pelo eixo jurídico, e o Grupo CEL, que é responsável pelo eixo de acompanhamento das eleições. Né? Então, esses 4 grupos de pesquisa compõem o Observatório de Violência Política contra a mulher. E aí, cada um no seu eixo. Enfim, nós fizemos essa primeira pesquisa, que foi voltada para a eleição do ano passado, né, 2020, só que a ideia é que o observatório seja permanente. Então, nós vamos agora continuar com outras ações, né? Nós pesquisamos a eleição e agora vamos pesquisar o pós, né? Então, a gente ainda vai seguir com isso permanentemente. Temos o grupo de núcleo de prática jurídica, que, na verdade, é um grupo que ainda não está completamente estruturado. Como a professora Marilda falou na reunião passada, o núcleo de prática depende de questões burocráticas, né,
do IDP, juntamente com a AB, etc. e tal. Então, assim, a gente não está conseguindo. Mas a professora Marilda conseguiu, gentilmente, um amigo dela conseguiu fazer Ele trabalha com pesquisas, enfim, e aí ela conseguiu que a gente definisse âmbitos de pesquisa, então ela até já colocou lá no grupo para a gente definir alguns argumentos de pesquisa para que eles possam fazer o apanhado de tudo que se discute sobre determinado assunto. Por exemplo, mulher, violência, enfim, eles vão captar, a ideia é que eles façam a captação de projetos de lei, enfim, do que estiver rolando na área governamental, para que a gente possa, de repente, definir ações. Então, nesse primeiro momento, seria a gente definir quais são os âmbitos de pesquisa para passar para essa empresa e essa empresa poder nos dar esse feedback com possíveis assuntos, né, que a gente possa abordar. Além disso, nós temos o grupo dos cursos, né? A gente chama um grupo de curso de formação, mas na verdade é um grupo de cursos. Então, assim, o que é um dos nossos maiores produtos, que é o curso de formação de liderança feminina. Inclusive, ele começa amanhã, né? Nós, na primeira edição, fizemos presencial e eram só para alunas do ensino médio do Distrito Federal. Na segunda edição, que foi ano passado, nós, por ser online, a gente já abriu, né? Não eram só para alunas do ensino médio do Distrito Federal, e aí, assim, a gente abriu para o Brasil inteiro, e independente de ser de escola pública ou não, então a gente também não limitou. E como ano passado nós tivemos alguma procura, bastante até, por alunos que já tinham terminado o segundo grau, né, o ensino médio, que teriam sido nossos alunos do primeiro e que gostariam de começar, a gente, resolveu abrir o critério, né? Então, foi liderança feminina e a gente abriu para quem quisesse se inscrever. E aí, nessa de quem quisesse se inscrever, a Lise, eu não sei nem se ela está aqui, mas ela já fez um apanhado das inscrições, etc. e tal, e a gente viu que o perfil mudou quase que completamente, né? Nós saímos de alunas para o ensino médio para a maioria de pós-graduados. Então, talvez a linguagem do curso mude um pouco, a gente tem até que conversar um pouco com os professores nesse sentido, mas, assim, nós vamos fazer essa edição do jeito que está e vamos reavaliar, talvez, se vamos voltar para o recorte originário ou não, ou definir um outro recorte de idade, enfim, vamos ver. Mas o fato é que o curso de formação de liderança feminina é um curso excelente, assim, eu costumo dizer, poucas de nós do Lidera participam das aulas do curso de formação, mas seria interessante que quem puder participar, ou quem não puder participar contemporaneamente, depois vai lá no YouTube, porque a gente vai disponibilizar as gravações. O curso passado está lá, né, que foi online, foi gravado, então o curso passado está lá no YouTube, quem quiser assistir. E várias das temáticas que nós estamos discutindo aqui, nós tivemos aula esse mês passado de interseccionalidade, né, de questões de mulheres. Então, assim, são coisas que a gente aprende também bastante. Fora o grupo do curso, nós temos curso observatório, redes sociais. Camila está aí para tentar me ajudar, se for o caso. O que mais que nós temos de grupo? Tô aqui, Bianca, meu computador que tá triste, mas tô aqui. Tem o podcast. Tem Diana aqui, lembrei do podcast. Aí, o contencioso, né, que você disse que está fazendo. Eu já falei, o NPJ. Nós temos também um podcast que o grupo do podcast, né, a gente, em tese, já tem mais ou menos uns temas estruturados, mas, assim, não é nada fechado. Surgiu tema novo, a gente adapta, recoloca, enfim, reprograma. Então, quem tiver interesse também pode entrar. E, assim, todos esses subgrupos, gente, a qualquer momento, você pode querer fazer parte dele, né? Basta falar com quem coordena os subgrupos e você pode entrar nos subgrupos, né? E começar a contribuir, a colaborar com eles. Esses subgrupos têm reuniões independente dessas das segundas e sextas-feiras, né?
Então, a depender da necessidade, esses subgrupos eles vão se reunir, né? Em outros horários, em outros dias, enfim, e outras atividades. Cada subgrupo tem a sua atividade específica. Tem subgrupo, por exemplo, como rede social, que em tese você tem trabalho toda semana. Tem outros, como o observatório, por exemplo, que é um período de pesquisa, né? Mas que não impede as reuniões, enfim. Acho que tu falou do contencioso já também, já, né? Falei do NPJ, né? Que é o contencioso. E só porque as pessoas estão perguntando aí no chat, depois Marilda eu vou chegou. mandar porque no ano passado as meninas, quando entraram a primeira vez, preencheram um formulário e lá tinha as opções de escolher um subgrupo e lá tinha a descrição de todos os subgrupos. Eu vou enviar depois isso de novo no grupo para as novas integrantes também preencherem, mas não é obrigatório, alguém perguntou, né? Você participar de um subgrupo. Ele é mais uma extensão, é mais outra atividade, que também no final do semestre nós estamos estudando para ver quantas horas extras também vão ser disponibilizadas, mas isso não interfere no Lidera, a participação nas reuniões do Lidera e as horas do grupo do Lidera são diferentes, tá? Então, não se misturam e a participação obrigatória é conforme as regras são no Lidera, no grupo principal. Os demais são os subgrupos extras que fica à vontade para cada uma que quiser participar e depois uma hora também não conseguir mais acompanhar, pode sair, não tem nenhuma consequência, só para de ganhar as horas, óbvio, né? E o aprendizado, claro. Exatamente. Enfim, se alguém tiver alguma dúvida de subgrupo, pode abrir o microfone, falar, que a gente tira agora. E aí uma coisa... apresentar as coordenadoras também dos subgrupos, que aí as pessoas podem entrar em contato, caso queiram, tá? Enfim, na verdade, assim, eu vou falar rapidamente, porque apresentar, Ana, a gente não tem tempo, porque a gente ainda tem que debater o texto, todo, enfim, várias coisas, mas podcast, por exemplo, coordenadoras sou eu, Bianca, Ana Clara e Kika, Cristina Neves. Rede social, X, sou eu, mas enfim, não era para ser, estou querendo passar o bastão. Então, quem quiser ser coordenadora da rede social pode vir. NPJ, que é o contencioso, Bianca e Bárbara Lobo. Cursos, Bianca, Ana Clara, Renata e Lisiane. E... do observatório. Observatório Carla e Bianca. Carla Rodrigues e Bianca. É mais ou menos isso. De qualquer forma, querendo entrar, pode falar comigo que, se não for eu direciono para quem tem que ser. Acho que a professora Marilda chegou, né? Então, vou passar a palavra para ela dar continuidade. A gente ainda não... Só falei dos subgrupos, Marilda. Então, assim, a questão da pesquisa, tal, pode tocar aí como você quiser. E é isso. Só uma questão das faltas. Rapidão. Enfim, como a gente colocou lá no edital, né, 2 faltas não justificadas acarreta o desligamento, porque, enfim, é uma regra do CPES. Mas, precisando faltar, é só mandar a justificativa por e-mail. Né? Toda vez que a gente manda lá, a gente coloca as justificativas serão aceitas por e-mail até às 13 horas do dia. Então, assim, não tem problema nenhum. Pode faltar desde que justificadamente, né? Só precisa lembrar de justificar. Não justificando, 2 faltas acarreta o desligamento. E uma outra coisa, uma pergunta que surgiu, que a gente debateu, enfim, e eu vou aproveitar esse fato para falar. O curso de formação. Curso de formação, como a gente disse, é um subproduto do Lidera, né? Então, assim, todo mundo tinha que fazer inscrição, inclusive os integrantes do Lidera tinham que fazer inscrição até o dia 31. E essa inscrição foi automatizada, feita pelo site do IDP, etc. E tal. Então, dia 31, às 23h59, eles encerraram a inscrição. Então, infelizmente, quem não fez a inscrição para o curso de formação não vai poder participar contemporaneamente, né? Amanhã, nos sábados que tiver aula. Mas não tem problema, não haverá prejuízo, porque depois a gente vai disponibilizar a gravação das aulas no nosso YouTube. Então, só não vai receber certificado, né? Mas é isso. Marilda? Bom, muito bom dia a todas.
Queria pedir desculpas pelo atraso, em primeiro lugar, mas eu estava num evento de LGPD que eu entrei para substituir uma pessoa, começava às 10 horas, era só 15 minutos de fala, o negócio não acabava nunca. Então, eu pedi para a Bianca para ir começando, porque eu vi que a coisa ia desajustar. Mas acabou que, no final das contas, deu tempo certinho e a mesma pessoa que estava cuidando do evento lá, que também era do DP, estava cuidando da abertura da sala aqui, então as coisas acabaram se ajeitando. Primeira coisa que eu gostaria de fazer, então, também para justificar porque que eu estou arrumada desse jeito, né? Porque fica parecendo que eu já acordo 10 horas da manhã, todo dia no meio da pandemia, maquiada com colar de pérola, né? Não faço isso. Então, para quem está de pijama e com a câmera desligada, pode ficar tranquilo que dia normal de reunião eu não apareço aqui desse jeito. Eu demoro para poder organizar as coisas, porque eu ainda dou aula antes. Mas, para dar as boas-vindas para quem está chegando, é uma alegria enorme ter vocês aqui, acrescentando conhecimento, visão, força de trabalho e interesse nessa nossa jornada. A gente forma um grupo que tem funções de pesquisa e funções de extensão. É por isso que a gente se subdivide em subgrupos. Para quem está muito habituado com essa questão acadêmica, no grupo de pesquisa a gente faz pesquisa mesmo, a gente coleta informações, publica informações e dados, a gente discute aqui questões acadêmicas, e no trabalho de extensão a gente busca aplicar aquilo que a gente descobriu aqui com iniciativas para impactar nessas descobertas que a gente faz nessas pesquisas e nessas discussões a propósito da liderança feminina. Então, a gente não tem um foco específico de liderança, embora, lógico, né, como a gente vê a vida pelo nosso óculos aqui, e tanto eu quanto algumas das integrantes, sobretudo aquelas que coordenam grupos, têm alguma vinculação com a vida política e eleitoral, a gente acaba também concentrando alguns esforços nessa esfera, mas para todos os aspectos, a nossa pretensão na extensão é impactar de uma forma positiva na participação das mulheres no espaço de liderança, tanto internamente, tanto para quem faz parte do grupo, quanto externamente. Então, a gente está aqui nesse programa de extensão para tentar abrir caminho uma para a outra, né? Então, não é nem a minha intenção, nem de nenhuma das coordenadoras de subgrupos, nem de nenhuma da integrante de subgrupos, pular na frente uma da outra para participar de tudo. Então, todo mundo aqui tem oportunidade de participar se quiser e do que quiser, que é o espírito do IDP. Se você chegar ali na coordenação do IDP e falar assim, estou com um projeto querendo subir um balão aqui voando, pegando fogo, eles vão te apoiar, tem espaço aqui no grupo, o espírito é esse. A gente tem os subgrupos, como a Bianca falou, um desses subgrupos ele estava meio paradinho, agora a gente ganhou um impulso, porque nós fizemos uma parceria com a Bússola, que é uma consultoria, por intermédio da Camila também, que nos ajudou, e do Tiago, que para fazer pesquisa sobre ações do governo federal e de governos estaduais e municipais em políticas de gênero. O que é isso, né? O grupo de judicialização, que é esse de contencioso, ele é vinculado ao núcleo de prática jurídica do IDP. Até esse momento, a gente nunca judicializou nada, né? A gente estava meio paradinho, mas tem uma dificuldade que é encontrar temas, colocar para o debate, formular o parecer, para que isso vire eventualmente uma petição, para que submeta o MPJ, para que isso seja eventualmente judicializado, ou que se peça amicus curiae, etc. O que a Bússola forneceu para a gente? Um instrumento de pesquisa. Eu já tinha tentado conseguir isso pago em outras empresas. Tem uma empresa famosa que é o Recorte Eletrônico, mas ela entendeu que era inviável algoritmicamente para ela fazer essa pesquisa, porque se você coloca mulheres, etc., isso gera um banco de dados gigantesco e o algoritmo deles não estava recortado para isso. No caso da Bússola, eles já fazem essa pesquisa porque o trabalho da empresa é de relações interinstitucionais. Então, eles já têm um algoritmo recortado para esse tipo de análise. Eu mandei lá no grupo para as integrantes, para a gente poder fazer o nosso recorte, tanto das palavras de busca, quanto do universo que vai ser excluído da busca. O Tiago me ajudou a complementar isso, eu vou mandar lá no grupo para vocês como que ficou uma coisa muito maior, assim, monstruosa, mas a gente já recebeu os primeiros 4 dias de recorte. Eu, pessoalmente, estou fazendo a análise dos e-mails lá, mas quem quiser acessar, o recorte está chegando no e-mail do lidera.responde. Eu vou conversar com a Bianca sobre a distribuição dessa tarefa, porque também se a gente deixar todo mundo acessar o e-mail Gmail bloqueia.
Então, eu recebo várias vezes assim, você acessou o e-mail do computador X, eu fico autorizando, mas já bloqueou esse e-mail algumas vezes por conta dos acessos que muita gente faz em lugares diferentes. Então, vou arrumar um jeito talvez a melhor metodologia, que é que está aqui na minha cabeça, né, já que isso começou essa semana, é recortar o que me parece importante para poder mandar no grupo, para não ter que ficar todo mundo olhando tudo, porque são 12 recortes por dia. São 12 áreas de recorte de pesquisa que eles fazem no estado todo para identificar quais são as políticas de gênero. Sai edital de licitação, para mim é muito interessante você ver, assim, edital de licitação para compras de equipamentos de saúde da mulher, edital de licitação para contratação de enfermeira para presídio feminino. Então, sai de tudo, assim. E a ideia é tirar aquilo que, para a gente, tem alguma polêmica para trazer para o debate, para eventualmente discutir e tal. Então, essa é a novidade desse lado do grupo de pesquisa. A outra novidade, eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se a Bianca disse, é que o Observatório de Violência de Gênero vai se tornar um observatório permanente. Essa era uma ideia já inicial, mas houve uma reunião ontem, isso está claro, agora a gente ainda não definiu claramente como vai ficar a permanência da coleta de informações, porque a gente tem que ter um cuidado do impacto que isso tem nos processos eleitorais, na vida política das candidatas, na proteção de dados, na moderação de conteúdo, porque quando a gente coloca uma informação para que as pessoas façam narrativa sobre a sua história e disponibilize isso na internet, tem um impacto na vida da pessoa, quando mora no interior, etc. Mas o observatório vai ser permanente, eu vou publicar aqui para vocês, para quem não abriu no grupo, os dados, o que me parece mais importante dos dados que foram colhidos nessa primeira pesquisa. A gente tirou dessa pesquisa várias lições, assim, eu queria agradecer imensamente a quem participou da pesquisa da coleta, porque deu um trabalho enorme, deu um trabalho para poder juntar e revisar, eu imagino, para poder fazer a coleta das informações por e-mail. Uma das nossas conclusões é que realmente fazer survey, que é essa coleta de dados por pesquisa, alguém vai lá e responde um formulário, é muito difícil mesmo, ninguém responde, apesar de terem sido centenas de candidatas, a gente só conseguiu 16 respostas. É isso mesmo, depois de correr atrás da candidata, pedir pelo amor de Deus, ir na rede social, mandar e-mail partido para a pessoa, para Deus, para o Papa, rezar, só 16 responderam. Aí e a gente vai ter que refletir a esse propósito, né? Mas as 16 que responderam deram um retorno que me parece, para a gente pareceu importante, porque é um primeiro passo de uma coleta de dados, numa informação que é importante, que é essa de violência de gênero. A gente vê aqui nessa primeira pergunta, que é uma pergunta impactante, né? Qual foi o nível de violência política que elas compreenderam que teriam sofrido? A maioria vem para um quadrante aqui maior do que 4, a maioria das 16 para o quadrante maior que 5, que é uma violência significativa. Algumas descreveram essa violência, que está aqui em cima, episódio de violência é interessante vocês entrarem ali no relatório para ver os episódios que foram relatados. A maioria compreende o que é violência de gênero. Isso já é um dado de pesquisa, né? Já é um achado de pesquisa, porque mostra que as pessoas que buscaram responder o survey, o formulário, são aquelas que compreendem do que estão falando. Isso impacta na disposição para a resposta. Não é um tema assim tão fora do universo de pessoas que estão dentro de uma cidade que não é uma cidade capital, uma cidade do interior, em estados que não são estados do sudeste do Brasil. Aquela violência que a gente também percebe, que é comumente falada, né? Não participar de propaganda eleitoral, não receber o dinheiro, etc., ela não aparece aqui na pesquisa com tanta força assim. Essas mulheres respondem que elas tiveram a oportunidade de participar da propaganda, de receber dinheiro, e isso veio em todas as fases da campanha, porque também é um dado de recebimento de recursos no fim da campanha que aparece na pesquisa de outra professora da USP. E qual que é a última coisa? Tem uma última coisa que eu queria ver. E a última questão que não está aqui nesse coisa, é no último que a gente, quando percebeu que a pesquisa não retornaria tantas respostas, oficiou a Secretaria da Mulher por conta do DISC 180 para que ela fornecesse, se fosse possível, as informações que elas receberam do DISC 180, e eles responderam para a gente com esse relatório, que foi a manifestação de
aproximadamente 20, né? Não me lembro exatamente o número de inscrições de hipóteses de violência política que essas candidatas teriam sofrido. Então, elas, é claro, não se adaptam exatamente ao survey, mas elas revelam aquela hipótese descritiva de violência para poder entregar o resultado de pesquisa que vai compor um relatório maior. A gente queria esclarecer que esse relatório, embora os dados sejam definitivos, ele ainda é provisório, porque ele faz parte de uma pesquisa muito maior, que tem um braço jurídico, então tem lá um relatório de 90 páginas do braço jurídico, tem um braço que diz respeito à coleta de dados relacionada à informação e ao marketing político, que é o outro braço da pesquisa que também devolveu respostas. Então, essas vertentes da pesquisa vão ser reunidas em um único relatório depois que todas as integrantes fizerem a revisão dos pares. Então, por enquanto, eu pediria que esse relatório, embora esteja no grupo disponível e tudo, não fosse divulgado, porque ainda tem que passar para revisão, pela aprovação do grupo todo, para virar um relatório grande, e aí sim a gente vai dar publicidade para isso, até porque nós somos uma das 4 instituições que compõem o Observatório Nacional de Violência Política, né? Então, ainda vem muita coisa interessante por aí. Dentro desse resultado, né, que a gente apresentou na semana passada, vocês devem ter visto aí, a maioria das candidatas são casadas. Da discussão que a gente trouxe para fazer aqui no primeiro debate desse semestre, que foi a última reunião, eu achei que era interessante trazer aqui uma continuidade daquele debate que a gente fez, a propósito da legitimidade do incômodo de alguém que está numa situação de minorização, que no caso do debate passado eram os negros, né? E a gente traz isso de volta para cá, numa perspectiva um pouquinho mais voltada para a mulher. A notícia que gerou todo esse debate foi de dentro do grupo, né? Que era um anúncio para quem chegou hoje. Houve uma publicação de uma vaga para assessoria num determinado gabinete de deputado, e a vaga era para uma candidata negra, para uma mulher negra exclusivamente. Aí, então, surgiu uma discussão sobre a legitimidade disso, se isso também não seria uma forma de discriminação, segmentar a vaga exclusivamente para negras. E aí, então, a gente partiu lá na sessão passada, na discussão passada, de um texto do Michael Sandel sobre a tirania do mérito, e a discussão e do acórdão do Supremo Tribunal Federal, da discussão que o Supremo Tribunal Federal fez sobre o caso do Elvanger, que era a constitucionalidade de alguém publicar livros sobre o antissemitismo, negacionistas e discriminando os judeus. E por que isso tinha a ver? Você fala, meu Jesus Cristo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque foi naquele acórdão que o Supremo definiu qual seria o espectro do crime de racismo, e aí ali a gente compreende por que tem racismo contra judeu e contra negro, não tem racismo contra branco, né? E aí aqui eu queria trazer, então, essa perspectiva, essa discussão, essa mesma discussão, mas de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista das mulheres, e das mulheres dentro de um espectro do âmbito familiar. A gente tem isso, acho que esses 2 textos, eles colocam isso de uma forma importante. Eu conversei com a Ana para poder ver para ela me dar uma ideia se eu faria a discussão de forma segmentada. Ela falou que acha que é muita distância, 1 mês, para não dar tempo da pessoa consolidar um ponto de vista fragmentado. Então, eu achei importante trazer as 2 coisas coladas para a gente poder já começar a internalizar essa perspectiva de que as mulheres não estão todas dentro de uma única sacola, nós somos muito diferentes e mulheres têm oportunidades diferentes, ainda que a gente segmente só para este grupo de mulheres, né? E o professor que faleceu, uma pessoa que eu admirava muito, que é o Contardo Caligares, ele fez uma apresentação no tribunal, embora a perspectiva dele não fosse de gênero, mas isso é tão forte, sobretudo no judiciário para as juízas, num determinado momento da fala, não sei se vocês viram, ele vai dizer a carreira das juízes não é uma carreira assim tão boa para quem quer ficar casado. Até ele, que é um super professor, super estudioso,
um cara que morou em 500 países, que é de uma família que viveu a guerra, um pai que foi para a guerra na Itália, que foi assim, viveu espectros da vida os mais diversos, é um psicanalista que está mais que acostumado a ver a visão do outro. Em alguns momentos ele faz comentários da perspectiva de homem branco e misógino, né? Isso está dentro da gente. Acho que esse vídeo tem uma contribuição talvez maior pelo que ele não fala do que pelo que ele fala, pela percepção que a gente precisa ter do que está introjetado na gente. Esses dois textos, eles têm essa missão, de fazer a gente olhar para dentro, perceber o que está dentro da gente que a gente não vê, e o que a gente carrega por conta da história da humanidade, da nossa história e da história que está no mundo. Esta é a conexão que este vídeo tem com o texto dos algoritmos. Eu assisti um documentário da Netflix, eu não me lembro o nome absurdamente, devia ter ido lá olhar, né, antes de vir aqui. Mas ele fala sobre a pesquisadora do MIT, que começou a pesquisa com a pretensão de fazer um escaneamento facial para jogos e tal, uma coisa assim, nada a ver. E aí, quando ela começou a desenvolver pesquisa, ela percebeu que o algoritmo do Google não conseguia ler o rosto dela. E ela era negra. E aí, quando ela pegou uma máscara branca, e uma máscara branca fica assim do lado da mesa dela, ela coloca a máscara branca no rosto e o algoritmo percebe o rosto dela. Então, a partir disso, ela mudou a pesquisa para poder investigar por que os algoritmos discriminam os rostos dos negros. Porque, de fato, e aí você vai ver o algoritmo de localização, o documentário passa por outros caminhos, né, sobre a legitimidade de algoritmo de localização, etc., e, de fato, os algoritmos de localização do próprio Estado não localizam o rosto dos negros em um grande percentual de casos. Esse texto, ele apresenta esse viés, mas da perspectiva familiar. Como a história da humanidade que está representada na internet e que é fruto do que a gente viveu no passado, pauta o que nós vivemos hoje, o que nós vamos viver no futuro. Isto é o que não está dito. É o que está ali, a gente não está vendo, mas está contaminando a nossa vida. É o algoritmo que não lê o rosto do negro, é o algoritmo que não seleciona como relevante aquelas fotos de famílias que são famílias negras, é o algoritmo que não seleciona como relevante as fotos que têm mulheres negras dentro de um universo familiar, mas seleciona as fotos que têm mulheres negras só com filho, porque é a visão que a gente carrega da sociedade desde sempre. Na nossa cabeça aqui, a gente tem a oportunidade de sentar aqui e discutir, assistir o vídeo do Contato Caligares, ler o texto sobre algoritmos racistas, pensar como a gente vê a sociedade pelos olhos do que a gente não está nem sequer vendo, né? E se a gente quer continuar com essa perspectiva, que sociedade a gente quer ser aqui para frente. Mas os algoritmos não. Quem programa um algoritmo hoje tem talvez mais poder do que o ministro do Supremo, né? Porque o ministro do Supremo, ele pega lá a decisão que o algoritmo fez, decide nos casos cotidianos, que são 90% dos casos que não vão para a plenária, que ele acaba produzindo uma decisão impactante para a sociedade, que é o que a gente vive todos os dias no Google. Então, eu queria, partindo dessa perspectiva, que a gente conectasse isso com o que nós discutimos na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre essa questão da necessidade ou não de reservar espaço para pessoas que foram discriminadas, e toda a discussão, né, que a gente vê atualmente, e as pessoas que se posicionam contrariamente a isso, se incomodam com o fato de estarem pagando uma dívida do passado. O que eu gostaria de colocar aqui para reflexão é supostamente pagar uma dívida com reposicionar aquilo que constrói quem nós somos, na verdade. Nós não estamos tratando de uma coisa do passado, nós estamos tratando de uma coisa do presente. Isso faz parte de quem nós somos. Como nós discriminamos hoje. Nós discriminamos quem é negro, quem é mulher, quem é índio, quem é de um grupo de gênero diferente do nosso. Nós não discriminamos pessoas brancas que aparecem 80% nas fotos relevantes do universo de pesquisa desse texto, né? Mas eu queria
ouvir vocês para saber o que vocês acharam do texto, se faz sentido essa leitura conexa que eu fiz, e se faz sentido para vocês essa observação, essa visão desse texto, do algoritmo racista com a visão do Caligares, com aquilo que a gente discutiu na aula passada. Fiquem à vontade para levantar a mão e se manifestarem a esse respeito. Isso, gente, esses nossos debates agora, na primeira aula, lamentavelmente não foi gravado, isso é uma dor no coração, mas esses debates vão ser gravados para a gente poder gerar um relatório no final do semestre também a respeito daquilo que a gente debateu. Pode falar, Andréa. Bom dia a todas. Queria primeiro agradecer o fato de estar aqui com vocês. Eu acho que eu estou tomando esse estudo como um crescimento pessoal, inclusive, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amei o vídeo do Caligares, assim, me enxerguei em alguns momentos, inclusive. Hoje eu sou divorciada, né? Mas me enxerguei em muitos momentos na fala dele. E achei muito interessante que ele falou até que algumas profissões estão mais suscetíveis a não serem, vamos dizer assim, realizadas no casamento, porque... E falou das juízas, e falou até das psicólogas, etc. Então, gostei muito, um cara muito inteligente, muito interessante, adorei. Sobre o artigo Algoritmos Racistas, é um outro aspecto também que eu gostaria de chamar a atenção, principalmente na fala aqui, em que mostra, porque ele divide, né, em 3 partes dos principais conclusões que foram apresentadas. E me chamou muita atenção assim, essa questão da mulher negra ser vista como uma mulher forte, sozinha, né? Sem a figura do homem. Eu nunca tinha reparado isso, mas aí eu busquei na minha memória essa foto e encontrei. Realmente, é sempre assim, forte mesmo, até fisicamente, né? Aquela coisa mais forte, assim, no sentido de eu dou conta e é comigo mesmo, pode deixar que eu resolvo isso. Então, assim, são alguns pontos que me chamaram a atenção do texto. Acho também, assim, que se for feito, eu não sei se quando foi feita essa pesquisa, exatamente, e se foi dito aqui quando foi feito, eu não sei se representaria hoje, porque eu acho que as coisas mudaram também, as coisas evoluíram, e eu acredito nessas mudanças. Então, esses seriam os pontos que eu gostaria de falar. Essa sua fala é muito interessante, Andréa, porque, veja, aqui no texto ele vai dizer que ele parte de um marco teórico de um autor que define as mulheres a partir de um ponto de vista, né? E esse ponto de vista de definição da mulher, ele seria o seguinte: primeiro, as mulheres têm um tamanho relativo, você vê que as mulheres em geral são representadas em tamanho menor que os homens. As mulheres têm um toque feminino, elas sempre são apresentadas como frágil ou de toque delicado. Elas têm uma função ranqueada. O homem sempre aparece dentro de um tom professoral, ensinando alguma coisa para a mulher. E ela também seria inserida dentro de um núcleo familiar. A posição da mulher está sempre colocada dentro de um universo privado. E, penúltimo, a ritualização de subordinação. Os comportamentos da mulher são sempre associados a uma posição. Ela está sempre abaixo do homem, ou de joelho, com a cabeça baixa, e as mulheres também aparecem mais perdidas do que incisivas. Essa visão dele, claro, é de 1979, mas ela vem pautando esses debates aqui no Brasil muito, muito mais recentemente, né? Até 1990, 95, as pesquisadoras da USP fizeram uma pesquisa sobre como as mulheres eram pesquisadas no Brasil, e a conclusão a que elas chegaram é que as mulheres não eram pesquisadas no Brasil, assim, não tinha pesquisa nenhuma, veja, até 95, 92, isso é muito recente, né? Eu me lembro, quando eu saí do colégio, fui para a faculdade, e a minha melhor amiga de colégio, ela foi fazer história, e ela fez mestrado sobre história da mulher, e quando ela fez mestrado sobre história da mulher em 2002, também não tinha praticamente nada, ela fez historiografia oral, fazendo entrevista com mulheres e tal, num recorte dela, eu não me lembro muito bem qual é o recorte, mas também havia ainda pouca pesquisa. Então, veja, ainda que isso lá para 79 nos Estados Unidos
seja uma distância que para o Brasil tem uma distância um pouquinho menor. Mas por que isso é relevante? Por que as autoras vão falar? Isso faz sentido para o universo da mulher negra? E por que isso faz sentido para a gente aqui? Para a gente se perguntar. Faz sentido para a gente aqui, dentro da nossa sociedade, ainda pensar em estabelecer critérios de diferenciação para entrada em determinados universos, seja na assessoria de uma deputada, seja no concurso público, nas universidades, ainda faz sentido essa discriminação, essa dificuldade de entrada nos espaços, ou nós estamos pagando uma dívida do passado? Porque esse é o incômodo, foi o incômodo que apareceu da discussão da reunião passada. A minha hipótese, que não é bem uma hipótese, na verdade tem dado, né? Mas vamos trazer aqui para o debate como uma hipótese, é que não estamos pagando dívida nenhuma do passado. A gente está reajustando um problema do presente. E esse texto, que é um texto recente, vou pegar aqui a data dele, mas ele deve ser 2019, 2020, esse do algoritmo racista, ele traz para a nossa realidade um dado ainda mais dramático, que é o da posição da mulher negra na sociedade. O negro, em geral, ele tem uma dificuldade de inserção por razões vinculadas à renda, à escolaridade, que foram limitadas porque, até há pouco tempo atrás, eles eram escravos e não houve uma política de reinserção dos escravos na sociedade brasileira. Esse é um ponto. Mas, para além disso, hoje a gente ainda tem uma dificuldade de reentrada que vem sendo reforçada pelo universo digital, que não começou ontem nem antes de ontem, ele começou há mais de 10 anos, né? Então, a gente tem um elemento que vem reforçando essa característica. Então, ela vai se perguntar, tudo bem, o autor, que é o Goffman, que é um autor conhecido desse gender advertisement, para essa questão da publicidade vinculada à característica feminina, ele está falando de qual mulher? Ele está falando de qualquer mulher? Na perspectiva dele, ele estava lá em 79. Mas ela vai dizer, não, ele não pode estar falando de qualquer mulher. Porque a mulher negra ela tem uma posição diferente aqui. Basta a gente ver como ela aparece nas fotos. E aí a hipótese dela é de que a mulher negra aparece de uma forma muito mais isolada, que a mulher negra aparece de uma forma mais forte, como se ela tivesse uma obrigação de ser aquela mulher batalhadora, trabalhadora, que é vinculada ainda àquele estereótipo do escravo, né, de quem vai lá e faz as coisas, como a pessoa que está oprimida ali numa situação de falta de oportunidade, está desesperada para sair daquilo, ela apresenta os dados que mostram que os homens negros acabam casando com mulheres brancas para poder diminuir o estereótipo negro, e as mulheres negras acabam ficando mais sozinhas, a perspectiva da pesquisa que é de solidão. Mas o recorte, eu trouxe essa matéria aqui menos por isso, mas para a gente poder se questionar se de fato faz sentido a gente pensar que há mesmo, nós carregamos em nós, e nós carregamos dentro de um algoritmo, dentro de um universo digital que faz escolhas, isso que fez parte do nosso passado. Não se trata de pagar uma dívida, se trata de repensar quem nós somos hoje. Nós excluímos as pessoas hoje, da nossa perspectiva de hoje, porque a nossa perspectiva de hoje vem carregada com aquilo tudo que foi feito no passado. Por que o algoritmo não lê o rosto do negro? Porque o algoritmo ele considera tudo que está no Google. E tudo que está no Google é o quê? Tudo que está no Google é aquilo que vem de tudo que já aconteceu no passado, não é aquilo que a gente está discutindo hoje. Os últimos Travou, né, gente? cai, e agora eu voltei. Sim. O algoritmo, os últimos 2, 3 anos são 1% do que pauta as nossas decisões, né? Então, quando a gente fala assim, mas o algoritmo, esse algoritmo, né, gente? Parece que assim, as instituições, o sistema, a pessoa fala, o algoritmo, as instituições, o sistema, tem nada a ver comigo, tá lá, o sistema não deu, gente, que pena, né, o sistema. Não conseguiu, porque o sistema do PJ é uma pena, né, o sistema, então desliga meu computador aqui e sai andando. Acontece que o algoritmo, ele faz a mesma coisa que a gente faz dentro da nossa cabeça, né? Só que a nossa cabeça é nossa, então a gente tende a sair correndo quando o problema está dentro da nossa cabeça, quando o algoritmo é o outro, né? O problema do algoritmo lá do Google, esse Google preconceituoso que é um danado.
Mas então é isso, a pergunta é essa, é como isso está dentro da gente, pauta nossos comportamentos atuais, não se trata de uma dívida do passado, se faz sentido, então, de fato, a gente pensar nessa questão da segmentação e enxergar o racismo e o preconceito vinculado a um grupo que é esse, que é discriminado pela história e que não somos nós brancos, somos nós mulheres também, né? Mas pode falar, a Brena que levantou a mão primeiro, depois a Tatiana e a Tatiane. Oi, gente, bom dia, olá novamente. Professor, eu achei muito interessante esse texto do algoritmo, e para mim ele casou com uma questão de que esse algoritmo, ele está reproduzindo as desigualdades e as opressões da sociedade, assim. Então, tem um texto que eu achei bem interessante, da professora Flávia Biroli, do professor Luiz Felipe Miguel, eles falam em gênero, raça e classe, um estudo de opressões cruzadas e estudam as convergências na reprodução dessas desigualdades, né? Então, nesse texto, eles trabalham 3 frentes, falam sobre feminismo marxista, feminismo negro e estudo das interseccionalidades para perceber esse lugar que é da mulher negra, pobre, né? A mulher negra e pobre, periférica e tal, onde ela está nesse cruzamento de opressões. Então, acho que esse algoritmo parece que ele meio que reproduz essas desigualdades da nossa sociedade. Eu acho que eu travei. Tá me ouvindo? Ficou tudo parado, tô meio perdida. Tá, não para ouvir. Então, ficou parecendo isso, assim, se a gente está ali vendo onde é que está a intersecção dessas opressões, onde que está localizada essa mulher negra sozinha, né, que é a mãe solteira, né, nesse lugar na sociedade, o algoritmo é como se ele reproduzisse isso. Então, ele, na medida que ele reproduz isso, fica meio pacificado quando você pesquisa a família branca e a família negra, e achei bastante interessante que quando você colocar, que ela colocou, né, nesse texto, que quando pesquisava da família negra, ainda não aparecia não aparecia quase família branca, assim, é como se fosse uma questão bem pontual, mas quando você abre para famílias brancas, porque acho que também, não só a questão do branco, que ela colocou lá, que faz oposição ao black, né, que por isso que o algoritmo puxa, mas eu fiquei pensando, professora, também no sentido de que por que não é a definição de família que o algoritmo entende como família branca, e que não faz parte da família negra, né? Então, assim, acho que a própria definição de família também me fez esse pensamento. Então, acho que faz muito sentido esse recorte para o que a gente estava falando na semana passada e que a gente percebe que é uma reprodução e que eu acho que não é nada inocente, assim, eu acho que é bem pensada. E aí, colocando também uma provocação do que a gente viu essa semana, do deputado que falou das deputadas como pessoas que carregam vagina, pessoas que portam vagina, falando das mulheres, né, das deputadas lá na CCJ. Então, só colocando essa provocação também. Oi, boa tarde, gente. Quer falar, Marina? Pode falar. Quem está falando? Eu não estou vendo. Quem está falando é a Tatiane, mas a outra Tatiane levantou a mão antes, assim, só para talvez manter a ordem. Só um a Tatiana Gomes, acho que foi que levantou a mão antes. Tá, então eu vou só projetar aqui, para quem não conseguiu abrir o texto, exclusivamente os quadros dos percentuais. Não sei se abriu aqui o certo. Não. Vocês estão vendo aí os resultados da pesquisa? Então, veja, quando ela pesquisa lá família, nesses 3 bancos de dados, que são aqueles shoestock, são aquelas fotos que a gente pega de graça em bancos de dados, ela pegou os 3 mais famosos. Quando ela coloca família, na pesquisa aparece 58% de famílias brancas, 6% de famílias negras, veja, não é um pequeno enviesamento, gente, é uma coisa grotesca, partindo do pressuposto da pesquisa dela. Eu vi aqui o comentário da Beatriz falando assim, mas eu fiz uma pesquisa aqui no Google e a minha pesquisa não revelou a mesma coisa.
Quando a gente faz essa pesquisa, Beatriz, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o critério de pesquisa enviesa mesmo. Veja, se eu for fazer uma pesquisa, se a azitromicina funciona no COVID, e for coletar aqui gente que funcionou a azitromicina aleatoriamente, eu vou chegar à conclusão de que funciona. É por isso que o filtro de pesquisa tem que ser muito, muito bem recortado, sabe? De data, de universo, de palavras, etc. Então, talvez, quando a gente jogar aqui no Google, não deu o mesmo resultado, eventualmente, até porque esse documentário que foi feito, essas pesquisas que foram feitas em 19, 20, agora em 21, já impactaram na forma do algoritmo do Google. O Yahoo foi o primeiro a sofrer essa imputação quando ele fez coleta de currículo por meio de um algoritmo, e o algoritmo eliminou todas as mulheres e todos os negros da disputa. Então, o Yahoo já tinha essa consciência e já mudou seu algoritmo. Isso não é a primeira vez que acontece, sabe? Então, a gente está recortada aqui dessa pesquisa dela, que pode ter ajustado o próprio algoritmo lá do Shoestock, etc., mas que é um alerta para a gente ficar sempre atento sobre aquilo que está acontecendo, que faz parte da gente, né? Que muda o algoritmo, mas não muda, às vezes, na nossa cabeça. Então, vamos lá. Na pesquisa da família aparecem outras raças, 6%, e imagens que não se aplicam, 29%. Na comparação com outros grupos, mulheres e homens negros e homens brancos, quando você coloca família, então, aparece mulheres negras sozinha em 14%, mulheres brancas sozinha em 9%, homens negros sozinhos 7%, homens brancos sozinhos 4%. Como ela fez a pesquisa e não tinha pensado nessa questão do homem branco e do homem negro sozinhos, ela acabou pegando como resultado paralelo isso e publicou também o dado. Ela vai dizer, quando eu faço essa pesquisa, para homens negros sozinhos aparece 7% e para branco 4%. É quase o dobro dos negros sozinhos, né? E a comparação entre essas representações em brancas e negras, para as negras é 14%, para as mulheres 16%. Então, este é o dado, para quem não conseguiu abrir o texto, só para conseguir visualizar aqui, para não ser a gente falando, né? Ter o número certinho. Pode falar, Tatiana, que levantou a mão primeiro, né? Depois foi a Tatiana. Bom dia. Gente, em primeiro lugar, quando a gente tratar em relação ao algoritmo, a gente tem que lembrar que estamos trabalhando com inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela não é uma inteligência nata, ela não é uma inteligência que ela surge por si só. Ela é alimentada por alguém. E esse pessoal que alimenta essa inteligência artificial tem os seus interesses. Juridicamente, se a gente for observar, o Código Civil de 2002, ele vem como uma inovação, que é um código que já nasceu velho, porque no tempo que ele estava em tramitação, estava em vigor o Código de 1916, que era extremamente machista, né? E alimentava outras bases na sociedade que estão arraigadas até hoje. E não adianta tratar isso, é o algoritmo, é a inteligência artificial. Antes de cursar direito, eu trabalhei com ciência da informação por muitos anos, e tudo que a gente coloca em uma base de dados que é disponibilizado para pesquisa vai atender os interesses de quem está manipulando aquela informação. A gente sabe que existe todos esses critérios que a pesquisa ela vai ser direcionada, mas tem que se atentar basicamente a isso. Em relação a essa questão da realidade da mulher e colocando no recorte da mulher negra, se agrava mais porque, infelizmente, vivemos numa sociedade que é racista e essa questão de reparar o erro, e ela vai atender aos interesses de quem está manipulando ali. As grandes empresas, elas não têm esse interesse de dizer assim, vamos colocar como é que se diz? A informação da maneira mais correta. Por quê? Porque está atendendo aqueles interesses. Como a gente vai levar para ocupar espaços de poder? Quem está no espaço de poder não quer sair daquele espaço. E para uma pessoa ocupar ali, a outra vai ter que sair. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso aí já virou clichê, é lei da física, mas
É dessa forma que funciona. E não adianta colocar, é o sistema, é o algoritmo, é isso, é aquilo. A gente tem que ir na base. Quem é que está alimentando esse algoritmo? Porque o algoritmo é artificial, mas ele é monitorado por alguém. É isso. Tatiane. Tatiane está aí? É Simas ou é a outra? Tatiane Alves, que levantou primeiro. Oi, professora. Eu estava até escrevendo aqui. Eu estava até escrevendo aqui porque eu não queria tumultuar a discussão do tema que foi proposto, né? Mas é porque você falou sobre uma questão do pagamento de uma dívida antiga, né? Que as pessoas têm esse questionamento em relação a isso. E essa semana eu recebi um vídeo de uma pessoa negra em que ela fala exatamente isso. Ele questiona isso, né? Dizendo assim, porque vocês ficam se vitimizando, dizendo que pelo pagamento de uma dívida antiga. E ele fala assim, você foi escravizado, você foi acorrentado, você sabe, ele mesmo questiona isso. Então, pare de se vitimizar. Um negro falando isso. Então, se isso gera uma confusão na cabeça de uma pessoa que é negra, imagine na cabeça dos outros, que não são. Né? Foi assim, eu quis colocar... Aí, juntando o link da... Eu não sei se vocês viram, eu não assisto BBB, mas eu fui obrigada a assistir o vídeo por causa da repercussão que teve em relação ao participante, tipo de preconceito dentro do programa. Né? Ele recebeu o apoio de outros participantes do programa e depois, na internet, ele foi apedrejado por causa disso, dizendo que ele estava se vitimizando para se favorecer no jogo e prejudicar o adversário dele. Né? Então, assim, realmente é um negócio que está muito enraizado. Eu estou aprendendo tudo isso aqui, tá, gente? Por isso que eu estou colocando essa questão, porque foi uma coisa que me perturbou, entendeu? E eu fiquei refletindo muito a respeito disso essa semana. Mas essa é uma... Bom, era só isso mesmo que eu queria falar. Obrigada. É uma colocação muito importante mesmo, Tatiane, porque é a perturbação que esse debate envolve fora da academia, né? Eu brinco com os professores de direito administrativo quando a gente está lá no CEDAW, e a discussão é outra, completamente diferente, né? Porque é um grupo de debate, pesquisa, professor Odete Medawar, sobre direito administrativo. E aí, em um certo momento, um juiz falou assim, não, tudo bem, a gente está discutindo isso aqui como se fosse consenso mundial, se a administração pública fizesse isso todo dia, mas assim, vocês estão lembrando que quem é administração pública é o prefeito lá do interior, que não sabe nem o que é discricionariedade e vinculação, né? Tem nada a ver o mundo real com isso que a gente está discutindo aqui. Então, muitas vezes, o que a gente discute na academia como consenso, como algo óbvio, não é permeável para a sociedade com essa transposição assim tão natural. E a resistência que encontra a sociedade, do que para a gente trata com naturalidade, porque o dado revela uma coisa que não é nem discussão acadêmica teórica, é dado, né? É porque, de fato, às vezes a discussão é enviesada. E a gente tem a tendência de ler a realidade pelos nossos olhos. Então, se eu sou um negro bem-sucedido, se eu sou uma mulher bem-sucedida, eu vou dizer assim, mas eu esforcei e rompi. Minha família também tinha suas dificuldades, minha mãe não estudou, minhas tias não estudaram. Então, se muito esforço fizer, vai. E, às vezes, o negro que rompeu tudo isso tem essa perspectiva de que a sujeito está se vitimizando. E outras pessoas também que já têm uma resistência, porque, às vezes, concorreram num concurso e viu uma pessoa de cota a ocupar espaço por uma nota menor. Isso vai gerando ressentimento. Tem nome para isso, né? Assim, chama backlash. A sociedade reage mesmo à desocupação de espaços. E aí a gente vai encontrando justificativa. É aquela pessoa que dá tudo errado na vida dela, mas é sempre culpa de alguma coisa, né? E aqui a gente tem a quem culpar. Eu tenho a quem culpar. Tem uma ali pegando meu espaço, tem uma ali se vitimizando, tem a pessoa que tem um argumento para ganhar o BBB que eu não tenho. Então, deixa eu ir ali correr atrás daquilo. A gente aqui tem esse desafio de parar e pensar por que esses argumentos estão se sobrepondo àquele que é o real, né? A gente tem um argumento que é o irreal, que é nós estamos pagando uma dívida do passado, e tem um argumento que é o real, que é nós temos um problema no presente.
embora nós mulheres tenhamos formalmente lá na Constituição isonomia, tenhamos a possibilidade de ocupar concursos do mesmo jeito, na hora do cargo comissionado é o networking dos homens de 500 anos que vale, é o networking dos homens da política de 500 anos que vale, é a perspectiva de que a mulher tinha que estar cuidando de casa ao invés de estar lá trabalhando com um filho pequeno, é que vale, é a ideia de que a mulher é que tem que tomar conta, é isso, essa lógica, né? A gente tem que se perguntar o que é real, é uma análise, né? O contato Caligares lá. O lugar da mulher é aquela que é feliz, é a que casou. O espaço da felicidade é o da vida privada. O espaço do trabalho, os outros espaços, eles são o espaço da desgraça. Eu tô lascada, minha filha. Nossa Senhora, eu nasci infeliz, vou morrer infeliz, porque nunca casei, provavelmente não casarei. Mas é o que a gente vai carregando, né? Pensar dessa perspectiva que o espaço da felicidade da mulher é do casamento, ele vai arrastar. Se a gente pensar que o espaço da cota, da reocupação é o da dívida, ele vai prevalecer, porque quem faz a história é quem conta, né? Na maioria das vezes. Mas essa questão, esse texto do algoritmo, ele deixa isso muito claro, né? Que é extremamente atual, porque a questão dos algoritmos é atual, né? E ele ficou evidenciou bem a pesquisa, essa discriminação, porque não, realmente a mulher negra aparece em situação de desvantagem, né, na pesquisa. E ainda que o programador tenha muito poder, ele colhe informação de algum lugar, e ele colhe informação do banco de dados disponível. Esse banco de dados disponível, ele foi feito colhendo dados do grupo do passado, né? Foi alguém que colocou aquela foto lá, evidentemente, mas essas fotos foram colhidas de lugares pela relevância. E essa relevância, ela é dada pela nossa história, né? Pelo passado. E isso vai construindo o nosso presente, se a gente deixar o que sempre foi continuar. Mas, Tatiane, pode falar aqui, Tatiane Simas, que eu já te atropelei aqui, falei mais como da cobra. Eu acho que era a Isabel que estava na frente, né, para falar. Acho que a Bel eu posso esperar. Então, pode falar, Isabel. É isso que dá amizade, né, minha filha? Pois é, esse vídeo foi realmente muito importante. Engraçado que eu falei sobre esse psicanalista ontem na minha sessão de terapia, porque a minha terapeuta é muito fã dele. E aí, depois que eu fui ver o vídeo, porque eu não tinha nem visto, eu só ia ver hoje, só ia dar tempo hoje, mas foi muito relevante, passei mais de uma hora vendo, indiquei para algumas pessoas, porque realmente ele fala e me remete a muitas coisas, muito para além do que ele diz, como você disse, Marilda, muito mesmo. Mas, na verdade, eu levantei a mão aqui para falar mesmo de algo que hoje é objeto de pesquisa meu, que é a questão dos algoritmos racistas, né? Eu comecei a pesquisar isso tem pouco tempo, e estou colhendo de fontes o que é que gera realmente essa perspectiva, né? Que foi uma coisa que você acabou de dizer. Quando você vai programar, você busca as referências do que já foi. É a visão de sociedade, de destaque de quem podia contar a história. Para que eu altere isso, eu preciso ter diversidade. Alguém falou aqui, eu acho que foi a Tatiana anterior, que foi a Tatiana Gomes, que as empresas não teriam tanto interesse, tem essa questão da disputa de que alguém tem que sair para alguém ter que entrar. Eu fiz esse curso que teve agora de liderança, que foi até indicado pelo IDP, e eu vi ali gente de tantas empresas, tanta gente buscando diversidade, porque já compreendeu que a melhora da sociedade passa pela diversidade, que hoje eu fico mais feliz. Aliás, eu fico menos insatisfeita com a sociedade, porque eu vejo gente em todos os segmentos empresariais buscando essa diversidade porque quer melhorar o ambiente de trabalho. Então, baseado nisso, eu sei que vai ter uma chance, a gente precisa acelerar isso, para que essa visão que a gente tem, que se colhe do passado, possa alterar os algoritmos e possa fazer com que as pessoas não sejam penalizadas, já que, como colocaram aqui no chat, os algoritmos determinam muitas coisas, determinam os papéis, determinam até condenações judiciais. Então, eles são importantes ferramentas do agora para que a gente não permita que a sociedade continue empacada e a gente continue tendo que pagar dívidas. E a dívida, eu não gosto desse argumento quando, como mulher preta,
relativamente bem-sucedida, eu não gosto desse argumento de dizer que é uma reparação histórica o que se faz em relação a pretos e pretas, porque é muito fácil ficar contra esse argumento. Então, ele estrategicamente, para mim, eu não gosto de utilizá-lo. Eu gosto de dizer que a sociedade está ruim porque a sociedade é diversa e ela não se vê representada. É por isso que lá, alguém citou aqui o Big Brother, e eu sou fã de Big Brother mesmo, certo? E alguém citou aqui a questão do Big Brother, quando o João recebeu o racismo ali, falando sobre o cabelo dele, ele teve a reação básica. Para quem não é negra aqui, eu tenho que contar. E para quem é negra, talvez eu também precise contar. É bem uma conversa que eu tive com a Brena em off depois da última reunião que a gente teve aqui. Quando a gente é negro, a gente não está preparado o tempo todo para o racismo. A gente deveria estar, mas a gente não está. Porque, por exemplo, às vezes a gente é muito aceita. Eu fui uma negra muito aceita nos espaços sociais. Uma das melhores alunas da sala, praticamente a única preta, ninguém nem via que eu era preta muitas vezes. Até porque, por uma questão de colorismo, eu tenho a pele um pouco mais clara. Mas eu sempre tive uma dimensão muito grande da minha negritude. Porque quando eu nasci, meu avô era racista, a Marilda já sabe dessa história, acho que a Bianca também. O meu avô disse assim, essa daqui é muito branquinha, não vai ficar moreninha, não. Aí a minha mãe disse, é filho de urubu, nasce branco e fica preto, e tá tudo certo. Então a minha dimensão de negritude vem daí. Mas a gente não fica 100% alerta para se defender do racismo, não. Tanto é que eu descobri recente que a minha primeira sogra não me aceitava, era porque eu sou negra. Eu nem sabia, eu nem percebia. Eu pensava que era por outros motivos. Eu pensava que é porque eu sou atrevida, que é porque eu não tinha muita inteligência emocional para lidar com ela, mas não. Eu descobri agora, 20 anos depois, que o motivo era esse. Eu não percebi, porque eu não estava focada nisso. E os programadores também não têm esse foco. Eu, que sou negra, não tinha esse foco. Então, quando o João recebeu ali aquela comparação entre o cabelo dele e a peruca, ele agiu da mesma forma que um goleiro, muito tempo atrás, um goleiro que é do Campeonato Brasileiro, que disputa competições internacionais, ele está acostumado à pressão, o goleiro do Santos. O cara vai para o Sul e recebe xingamento, ele já sabe que vai receber xingamento. Ele sabe, mas não necessariamente ele está preparado, porque ele está preparado é para fazer a defesa. O João foi para o Big Brother sabendo que essa pauta podia existir, mas ele foi para ganhar 1,5 milhão, então dá visibilidade a um cara maravilhoso como é o que ele realmente é em relação a outros talentos. Porque as pessoas não vão para o Big Brother só para ganhar 1,5 milhão, não. Não existe só isso. Então, é por isso que os famosos vão correndo um risco sério de serem cancelados, e muitos o são, pelo menos por um tempo. Então, a gente não está preparado. Na hora quando ele recebeu aquilo ali, ele não conseguiu reagir. Ele não conseguiu. Do mesmo jeito que o goleiro lá, na hora quando ele viu a mulher chamando ele de macaco, assim, na cara dele, sai daí, macaco, o que ele fez? Ele virou aquele menino de 5 anos de idade que precisa de proteção. Ele foi lá correndo no juiz, com o olho lagrimejando, um cara acostumado à pressão, pedindo ao juiz que tomasse uma providência. Quando o João conseguiu reagir, ele reagiu ao vivo, eu não acho que foi por tática, foi o momento que ele se sentiu preparado para trazer luz para esse tema, para que as pessoas entendessem que o racismo o racismo não foi, mas ele pode deixar de ser um dia se a gente trabalhar essas questões todo dia, dentro da gente e dentro dos outros. É chato, é ruim, mas é como a outra participante do Big Brother disse, a Camila. É chato para vocês, é exaustivo para vocês ouvirem falar disso, mas é chato para mim viver, porque eu vivo isso desde o dia que eu nasci. Às vezes a gente vive e nem percebe. O preto que chega e faz um vídeo dizendo que é mimimi, certo? Ele percebe, mas ele também está cansado. Ele está cansado de ser criticado pela fala dos outros negros. Ele não quer isso para ele. Aí ele quer casar com uma mulher branca para ver se os filhos dele nascem brancos e os filhos dele não têm que passar por isso. É essa a realidade. Então, a gente só vai conseguir mudar a realidade quando a gente enxergar a realidade. Quando alguém olha e precisa ver 3 vezes um anúncio dirigido a uma população que se sabe discriminada, é porque a realidade dessa pessoa ainda não foi tocada, não foi alterada. E precisa.
Então, grupos como esse, eu tendo agora a participar. O Caliga disse uma coisa que eu adoro, Marilda. Ele disse que o mal está no grupo. Eu detesto grupos. Não estou nem na minha família. Estou me mantendo nesse aqui muito firmemente, como missão, certo? Então, os grupos, as redes, e isso também foi dito pela Renata nesse curso de liderança, eles dão essa dinamização para que a gente possa mudar a realidade de verdade, inclusive dentro da gente. Obrigada. Obrigada, Ana. O mal está no grupo, porque o grupo tem força. E a gente não formou grupos, né? Porque a mulher vivia no espaço doméstico a gente só forma grupos familiares. É justamente pela força do grupo que a gente precisa formar os nossos grupos, para poder abrir espaços umas para as outras, para ocupar esses espaços. Foi o que o homem fez a vida inteira, né? A gente dificilmente tem confraria, a gente dificilmente tem festa nossa, a gente dificilmente tem grupo nosso, agora que a gente começa a formar os nossos grupos. Então, fico feliz que você tenha rompido essa tradição de não grupo, que também era uma tradição minha e tenha vindo para cá. Porque eu também era aquela pessoa, apesar de eu ser hoje, tem um aspecto físico assim, de uma pessoa sistemática, Patricinha, eu era hippie no colégio. Acreditem se quiser. Tatiane. Marilda, só para dizer que eu vim para o Lidera, certo? Muito por causa da Carla e da Bianca, viu? Então, obrigada, Carla e Bianca. Tragam mais pessoas, gente. Tatiane. Boa tarde, eu não sei se todo mundo já se apresentou, acho que sim. No começo eu estava almoçando, terminando de fazer meu almoço. Meu nome é Tatiane Cima, eu sou professora de História aqui no estado da Paraíba. E estou no meu cotidiano, trabalhando a 10.639 e 11.645. Gostei muito que você falou que a gente precisa estar em grupo, sim. Se não fosse a gente em grupo, a agricultura nem estava existindo, né, menino? Graças a nós, mulheres em grupo, existe a agricultura e uma série de outras coisas. Os grupos devem existir mesmo. Se não for em coletivo, a gente não consegue derrubar esse momento que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo também. À medida que as colegas iam falando, eu devia ter anotado, mas eu fiquei tão focada na fala que eu esqueci de anotar alguns pontos muito importantes. Mas eu acho que eu vou falar um pouco do que a Tatiane falou ali com relação ao negro, que estava falando sobre vitimismo. Então, a gente é vítima mesmo, gente. Eu quero dizer que a população negra é vítima mesmo, tá? Não tem o que fazer, não. A gente é vítima da humanidade mesmo. Bom lembrar também que nós somos os povos mais antigos do mundo, mas as pessoas não veem a gente com essa grandeza. E nós, sim, nós somos vítimas, mas a gente não é vitimista, ao contrário, a gente é resistência, né? O fato da gente estar vivo e ser a maioria da população no Brasil e a segunda maior população negra no mundo, no Brasil, significa que a gente é resistência e a gente não pratica vitimismo. E sim, as pessoas têm uma dívida com a gente, sim. E a gente não está focando no pagamento das dívidas, não. Como disse a Marilda, a gente está focando nos problemas que a gente vive hoje, que é resultado do que aconteceu lá atrás. E quem vive no privilégio hoje, vive do que aconteceu lá atrás. Quem vive na pobreza, na miséria, na fome hoje, vive de coisas que aconteceram lá atrás. Então, não adianta esquecer o passado, porque quem esquece no passado vive no escuro. Então, não adianta. E sim, Tatiane, você vai ver mulheres pagando pau para o machismo, pessoas negras reproduzindo o racismo, porque elas não são racistas, elas apenas reproduzem o racismo. Pessoas negras não são racistas, mulheres não são machistas, mulheres reproduzem o machismo, é diferente. E sim, vai ter essas pessoas, né? Elas não representam a maioria de nós, mas elas vão existir, e talvez seja até bom que a gente exista, porque os movimentos e os grupos precisam fazer uma reflexão do seu papel interior, de como é que está funcionando, porque a gente ainda não atingiu essas pessoas que não se identificam como negras, que não se identificam como mulheres, que não se identificam como LGBTQIA+, que não se identificam como indígenas, todo esse grupo que são chamados de minoria, que na verdade são maiorias. Então, essas pessoas vão existir, é importante que elas existam para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso papel, em que grupo a gente está e o que a gente está fazendo dentro das nossas classes, dos nossos grupos. Que mais? Ai, gente, esqueci tanta coisa. Enfim, gostei da questão dos algoritmos, a fala da Tatiana é isso, por trás dos algoritmos tem pessoas brancas, a maioria delas são homens brancos, né, que produzem esses sistemas, então eles vão reproduzir isso que tem na sociedade, que favorece as pessoas brancas, mais especificamente aos homens brancos que estão no poder até os dias de hoje, infelizmente. E os algoritmos são racistas mesmo, porque tem essa proposta de disseminar o racismo. E o mais fantástico de tudo que eu fico pensando é como o racismo, ele vai se adaptando, né? Ele vai se adaptando, e ele vai se adaptando e vai ficando muito sutil às vezes, porque
não é perceptível para todo mundo essa questão do algoritmo racista. Eu lembro que teve uma época que eu estava fazendo, que nem se estudava essa questão do algoritmo na época, mas só para a gente ter uma ideia de como essas questões relativas a propagandas, a mídias, a meio de comunicação, fazem as coisas de maneira que a gente não percebe. Eu lembro de uma atividade que eu fiz na escola com os alunos, e eu trazia várias propagandas de instituição sobre saúde da população e tal. E em 2013, 14, 15, 16, não lembro, a Prefeitura de Fortaleza fez uma campanha falando sobre o Dia da Família e a saúde na família. E num logo bem grande no outdoor tinha todos os tipos de família, mas não tinha uma família negra. Isso foi recente. Não tinha uma mulher com uma criança negra, um marido, só tinha um negro, que era um homem negro com uma mulher branca. Isso foi recente na Prefeitura de Fortaleza. Então, se a gente vê isso nesses meios de comunicação, que são visíveis, avalie através dos algoritmos que são recentes, entre aspas, e que agora é que a gente começou a perceber que a gente clica o nome família no Google e o que vem de família? A maioria é família branca, né? Você clica o nome mulher sozinha, um dia desse eu estava vendo mulher sozinha, porque eu gosto de viajar, só eu fui mulher sozinha, só tinha mulher branca sozinha, tipo, as mulheres negras não viajam, né? A gente não pode, a gente não gosta. Então, eu acho fantástico esse estudo relacionado ao algoritmo, né? Para a gente, não é uma área, mas eu gosto de levar para a escola, essas coisas que eu estou aprendendo eu vou levando para o ensino básico, eu sou professora do ensino básico e amo ser professora do ensino básico, quero permanecer, fazer um doutorado e ser professora do ensino básico, porque para mim é na base que a gente tem que mexer, para quando eles chegarem lá na universidade, já está meio caminho andado aí. E é isso, gostei do texto, assisti 15 minutos do vídeo do Caligari, acho que ele morreu recentemente, não foi dia 30. Inclusive, ele é casado com outra psicanalista muito boa, que é a Maria Homem, gosto muito também dos trabalhos dela. E é isso, gostei muito do texto. Infelizmente, os algoritmos fazem algo que já vem sendo produzido há muito tempo, né? O resultado da pesquisa feita, né? Inclusive, eu acho que as pesquisadoras, uma delas já é reitora da UFRJ, agora, se não me engano, a outra é uma professora negra, eu acho que a Denise é a reitora da UFRJ, a Denise Carvalho, de Pires Carvalho, né, que escreveu esse texto. E a outra é uma mulher negra também, porque eu sou curiosa, eu gosto de saber quem foi que escreveu, né? Para saber por que está falando e quem que está falando de mim nessa história. Sim, porque também o pessoal deturpou essa coisa do lugar de fala, e aí daqui a pouco ninguém quer mais falar nada, e todo mundo pode falar tudo, sim, desde que compreenda a sua posição. E é isso, gostei muito da pesquisa e vou trazer para o meu cotidiano com maior frequência. E estou gostando do curso aqui, né? Primeiro dia, primeira aula, espero que eu consiga concluir. É isso, falei muito. Obrigada. Imagina, obrigada, Tatiana, adorei. Das falas de hoje aqui, gente, eu já estava querendo no próximo encontro, a gente ainda estender um pouco esse debate, mas eu acho que faz mais sentido, a partir do que falou a Isabel, a Tatiana, gente, é tanto Tatiana e Ave Maria, Jesus Cristo. As Tatis vão dominar o mundo. Bom, não, você fala Tati, então, sabe, pula 15, né? Gente do céu, porque muda só no finalzinho, no início é igual. A gente falar sobre como tem vinculação com essa questão de gênero, de raça, sobre o poder dos grupos e os espaços de liderança que vêm sendo ocupados nas candidaturas coletivas. Então, eu vou indicar para vocês, para a gente poder discutir no encontro que vem, a força dos grupos, que para mim é a pauta mais importante hoje de liderança feminina, porque eu acredito, de fato, das pesquisas... Marilda, deixa eu só perguntar uma coisinha para você. Não sei se você lembra, né, que você até contribuiu com uma postulação de candidatura coletiva aqui de Fortaleza, no Ceará. Tatiane, eu sou daqui, de onde o povo passou vergonha, tá? E aí, assim, se você quiser que eu peça alguma coisa para elas foram eleitas, inclusive com o meu voto, né? Estão aí na Câmara, na Resistência. São 3 mulheres negras, uma é lésbica. Então, assim, é muito legal. Se você quiser alguma coisa delas para contribuir aí no próximo encontro, me fala.
Eu quero sim, Isabel, claro, se elas puderem mandar algum material, é ótimo. A gente fez um debate há uns 3 semanas sobre candidaturas coletivas, e o deputado Bacelar, que faz parte de um grupo de debate sobre candidaturas coletivas, apresentou um projeto para poder regulamentar. Então, eu quero conectar 2 temas. O primeiro é sobre essa questão da força dos grupos. Se faz sentido, e vi aqui dos comentários, uma pessoa falando que é lamentável que alguém diga que trazer esse debate para a mesa é falar em separação de grupos, que a gente tem que unir ao invés de separar as pessoas. Como enfrentar isso? Isso é real mesmo? Faz sentido falar isso? Quando eu coloco o problema da diferença na mesa, eu estou separando as pessoas, que é bom, né? É bom para quem não está separado, a gente não colocar o problema da separação na mesa, só é ruim para quem está separado, né? Mas faz sentido isso. Não participar, a força do grupo é mais perigosa do que benéfica, né? Isso, claro, está dentro de um contexto de administração também, todo mundo já deve ter ouvido na vida, e pelo menos ouvido falar nesses cursos de formação de networking, a força de networking. Eu falo muito isso para os meus alunos, eu lamento demais quem entrou na faculdade agora na hora da pandemia, porque tem alunos meus que vão fazer metade da faculdade quase só no ensino à distância, e as pessoas não abrem a câmera. E eu falo, se você faz faculdade com o ministro do Supremo, com o ministro do STJ, com os professores que vão te ajudar na sua vida acadêmica, e eles não vão saber quem você é. Depois você não vai conseguir ir lá bater na porta dele e falar, professor, me ajuda, o ministro. Essa é a única oportunidade. E o melhor networking profissional, ou seja, o melhor grupo mais qualificado profissionalmente de proximidade que a gente forma na vida é o da faculdade. São essas pessoas que vão ter vínculos fortes e que vão formar a sua vida profissional dali para frente, e na internet, com câmera fechada, você não forma vínculos fracos, você não forma vínculos, né? Então, eu vou indicar um texto para esse grupo aqui, para a gente entender a importância da formação desses grupos, dessa lógica de uma abrir espaço para outra, de uma puxar a outra, como isso interfere no nosso universo feminino aqui, e também para grupos minorizados, e como isso impacta no universo da liderança política, que tem tentado se romper com essa inventividade, que não tem regulamentação, com contra-resistência, que tem ação proposta pelo Ministério Público contra uma peleja, que são as candidaturas coletivas, que instintivamente essas pessoas que não ocupam espaço perceberam que elas só vão ocupar se elas se unirem, né? Que de uma certa forma é o que a gente está tentando fazer aqui. Então é isso, gente. Fico muito feliz, adorei o debate de hoje, essa troca de experiências, a gente poder avançar um pouquinho nessa perspectiva de por que esses espaços de liderança são ocupados pelas mesmas pessoas sempre, né? A nossa Constituição foi feita por um grupo de pessoas, e é claro que elas não fizeram para os outros, elas fizeram para elas. Não vai ser diferente com outros textos que são inventados e produzidos por alguém, e vamos tentar avançar aqui nessa discussão a partir dos assuntos que forem surgindo. Se alguém tiver alguma sugestão, entender que algum tema é importante, que não tiver surgido aqui, proponha. Esse semestre a gente está fazendo uma metodologia diferente, antes os textos eram indicados, e eu percebi que gerava menos aderência do que aquilo que vai surgindo ao longo do tempo nos debates e na vida cotidiana. Acho que isso torna a discussão mais interessante e cumpre o mesmo propósito. Mais uma vez, agradeço a todas. No próximo encontro, vou abrir a palavra para todas se apresentarem. Não estão mais todas aqui, como eu não cheguei no início, fiz essa falta de educação, mas a gente quer conhecer todas as novas pelo nome, com a carinha e com a explicação do que está aqui, o que está fazendo, qual que é o interesse. No próximo encontro, com calma, a gente abre esse espaço para se conhecer e para ouvir a todas. Muito obrigada. Professora? Oi, Adriana. Pode falar. Oi, Maureen, tudo bem? Bom dia, meninas. Boa tarde já, né? Eu gostaria de pedir uma gentileza, se fosse possível, é claro. Eu, infelizmente, não tive tempo de ver o vídeo e nem de ler o texto, porque, assim, eu queria ver se tinha possibilidade de, pelo menos, colocar uma semana antes para a gente ver, para a gente ler e tudo, porque, perdão, ai, que horror, porque, assim, infelizmente, hoje eu nem consegui participar muito bem, mas adorei a discussão, achei muito legal, amei a fala da Tatiane Timas, uma querida, e, assim, eu fiquei triste de não... Eu comecei a ver o vídeo, estava gostando, mas não consegui terminar essa semana, eu estava lotada de prazo, infelizmente eu não consegui. Eu vou ver depois, é lógico, mas eu acho que eu aproveito menos o encontro, né? Então, assim, se puder, pelo menos uma semana antes, eu ia ficar mais felizinha. Tá certíssima, não é falta de cobrança da Bianca, de todo mundo, não, gente. É assim, enrolação minha, a culpa é exclusivamente minha. Vou fazer todo o esforço para mandar com antecedência
de logo em seguida a reunião para todo mundo conseguir ver e ler as coisas. Me desculpem por isso. Mais alguém? Imagina, professora, se a gente não teve tempo de ler, imagina a senhora para poder ainda olhar, verificar o texto, tudo, ainda disponibilizar, leva muito mais tempo, né? Então, imagina, de forma alguma. Mas, assim, só uma sugestão para ver se tem como fazer antes, para a gente ter mais tempo, porque eu acho que às vezes as pessoas não participam tanto porque a gente não conseguiu ler. Tá, mas não precisa ficar se culpando, não, pelo amor de Deus. Não, tá combinado. Vou deixar a sugestão para vocês assistirem lá o documentário da Netflix sobre esses algoritmos racistas. Muito interessante. Quem não conseguir ler, ver o vídeo, o documentário, como é mais dinâmico, né? Só tem 1h20 rapidinho. Então tá, gente, muito obrigada. Bom descanso, bom final de semana, bons estudos, se cuidem. Para quem vai para o curso de formação, até amanhã. Quem tem curso de formação, curso é amanhã, começa às 9 horas, eu sou o primeiro professor, vou falar de LGPD, só 1 hora e pouquinho. Vocês ainda me aguentarem aí, então ninguém está me aguentando mais, amanhã eu estou lá de manhã cedo. Tchau, gente. Tchau, tchau, beijo.